Isidro Pita no Fluminense. Em algum momento desse Campeonato Brasileiro de 2022, você deve ter visto, né, algum tricolor pedindo a contratação desse jogador, atacante do Juventude, que teve algum destaque no campeonato. E foi justamente pensando nisso, né, na galera comentando jogadores de times, principalmente que foram rebaixados no Brasileirão, que podem, né, se transferir, podem sair de suas equipes e que poderiam ser úteis para o Fluminense, que estamos inaugurando aqui com esse vídeo uma série que a gente vai fazer, tá? Nos próximos 4 dias, a gente vai lançar todo dia aqui no canal um vídeo falando sobre jogadores de cada um dos 4 times rebaixados do Brasileirão que poderiam ser úteis para o Fluminense ou não, trazer esse debate aqui no canal, tá certo? Hoje começaremos com o Lanterninha do Brasileirão, Juventude. Pois é, tem jogador lá que dá para a gente comentar, beleza? E um deles, obviamente, é o Isidro Pita, atacante do Juventude, que em determinado momento do campeonato eu vi muito tricolor pedindo a contratação. A gente vai falar bastante, tá, sobre ele e sobre outros dois jogadores do Papo. É Papo alguma coisa, mas eu esqueci. É Papo, eu chamo de Papo. O Papo, lá do Rio Grande do Sul, a gente vai comentar sobre Isidro Pita e mais dois jogadores do Juventude nesse vídeo aqui. Só antes da gente partir, eu quero pedir para você deixar o joia, tá? Aqui embaixo do vídeo tem o botão do joinha. Se você puder apertar esse botão aí, você vai dar uma moral absurda pra gente, para fortalecer o nosso trabalho. O YouTube entrega mais nosso conteúdo para mais pessoas ao redor do mundo. Se você der bastante like, tá? Isso ajuda demais a gente. Então, conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Valeu? Vamos lá, vamos partir para o vídeo, galera, porque são 3 jogadores, né? Eu comentei no começo, 3 jogadores aqui que eu separei. Confesso, cara, que assim, já tô fazendo esse adendo inicial. O Juventude foi difícil, assim, de achar jogadores de destaque. A campanha do Juventude foi bem fraca no Campeonato Brasileiro, tá? Mas eu selecionei aqui 3 jogadores que eu acho interessante a gente debater. Não necessariamente eu quero esses 3 jogadores no Fluminense, vai ficar bem claro quando eu falar sobre eles. Eu vou dar o meu parecer no final, tá certo? Vamos lá, vamos começar aqui. O primeiro de todos é um conhecido da torcida do Fluminense, né? É um dos destaques, vamos botar assim, ou um dos que se salva um pouquinho nesse time do Juventude, que fez uma campanha muito ruim no Brasileirão, né? Rebaixado aí, com muitas rodadas de antecedência, lanterninha, não ganhou de praticamente ninguém. Um dos poucos que ganhou, inclusive, foi o Fluminense, lá no Alfredo Jaconi. O primeiro de todos é esse aqui, ó, velho conhecido da torcida do Fluminense, que é o Jadson, volante, né? Aí na tela alguns números dele. Pelo Brasileirão, ele está com 29 anos, jogou 33 jogos, 32 deles como titular, fez 2 gols, teve uma grande chance criada e 83% de acerto nos passes, tá? O Jadson, galera, para mim é uma situação que eu não consigo muito entender o que aconteceu com o Jadson, porque ele surge no Botafogo do Rio de Janeiro, lá em 2013, muito bem, era um jogador que tinha bastante potencial, ele é negociado com a Udinese, e aí ele acaba não se firmando na Europa e volta, né, para o Brasil diversas vezes por empréstimo. E assim, esse atleta, cara, eu não consigo entender porque eu acho que ele está sempre muito aquém do que ele pode, do futebol que ele tem. O Jadson é um chamariz de rebaixamento. Isso é bizarro. O Jadson é um dos jogadores que mais deve ter rebaixamento na carreira aí. Ele acho que chegou a ser rebaixado com o Botafogo, aí ele volta por empréstimo para Santa Cruz e Ponte Preta, eu não vou lembrar a ordem, é rebaixado com os 2 times. Aí ele vem para o Fluminense. No Fluminense ele quase cai em 2018, né? Aquele ano terrível. Aí ele sai do Fluminense, mas ele conseguiu jogar até bem no Fluminense, né? E aí ele sai do Fluminense, vai pro Cruzeiro, pô, o Cruzeiro bem, com dinheiro e tal, ele consegue ser rebaixado com o Cruzeiro, que ninguém esperava, né? No ano seguinte ele vai pro Bahia. O Bahia tava lá embaixo. Aí devolve o Jadson por empréstimo, ele tava emprestado no Cruzeiro, né? Pelo Cruzeiro. O Bahia devolve o Jadson e aí arranca e sai da zona de rebaixamento. Ano passado ele fechou com o Juventude, fez a temporada e não caiu. E aí esse ano tá lá no Juventude e caiu. Mas é um jogador que nunca conseguiu, né, ter o futebol que se prometia lá no começo da carreira. Apesar disso, eu acho ele um bom jogador. Só que não para o Fluminense. Eu acho que o Jadson não é jogador para a Série B, é um jogador que a tendência, ao meu ver, tá, é que saia do Juventude, é que consiga, né, um outro clube aí, ainda em nível de Série A. Acho relevante citar ele aqui, porque é um jogador que se destacou no Juventude, mas pro nível do Fluminense, embora seja um segundo volante, embora seja uma posição que eu acho que o Fluminense tem que sim ir ao mercado, eu não traria o Jadson, um velho conhecido da gente, já passou aqui, né? Não acho nem que foi mal no Fluminense. Acho que aquele time ali acabava, né, enfim, prejudicando todo mundo.
mas para o nível que o Fluminense tem hoje de brigar por Libertadores, brigar na parte de cima da tabela, eu acho que o Jadson está aquém, tá? Não está nesse nível, mas como é um dos destaques do Juventude na temporada, ou um dos que se salvam no Juventude, acho relevante trazer aqui nesse vídeo para a gente debater, tá certo? Essa foi a minha visão sobre o Jadson. Não traria, mas tá aí os números dele. É um dos poucos que se salvou, segundo o volante do Juventude. Uma situação parecida com esse aqui, ó, que eu vou botar na tela, que é o Capixaba, né? Ponta do Juventude. Não é o Juninho Capixaba, não confundam, tá? 25 anos, 27 jogos no Brasileirão, 20 como titular, fez um gol, deu uma assistência, criou 3 grandes chances e tem 35% de acerto nos dribles. Trouxe essa estatística de acerto nos dribles porque acho relevante para um cara que é ponta, né, que precisa da velocidade, de drible, enfim, essa aí é a grande característica dele, até mais do que gols e assistências. O número de porcentagem de acerto nos dribles do Capixaba não me chama a atenção. O Matheus Martins, por exemplo, que é o jogador que a gente critica, eu vi esses dias a porcentagem dele estava em 44%. Então, assim, não é nada que chame muito a atenção essa porcentagem do Capixaba. Um gol e uma assistência são números tímidos, até por ser um atacante, mas tem 3 grandes chances criadas. Acho que a fase do Juventude ser ruim, né? O time do Juventude como um todo ser bem abaixo do nível do Brasileirão, ser um time que brigou na lanterna, acaba prejudicando todo mundo. Tem jogadores que passam ali pelo Juventude que vão render muito pior do que a gente, do que o normal deles, vamos botar assim. Acho que o Capixaba é um jogador que tem uma situação parecida com o Jadson. Pode sim estar na Série A ano que vem, conseguir um time de Série A, disputar, enfim, não precisa jogar a Série B. Acho que ele tem um nível acima disso. Mas também para o Fluminense não é um tipo de aposta que eu faria, porque o Capixaba seria uma aposta, um jogador oscilante. Se fosse o Fluminense lá de 2020, de 2019, eu acharia. Jadson, inclusive, Capixaba, contratações aceitáveis, jogadores que valem a pena ali o Fluminense dar uma observada, em baixo custo poderia trazer. A gente está num outro cenário, felizmente, graças a Deus, a gente não precisa desse tipo de aposta. A gente precisa de jogadores, inclusive, que sejam realidade. Né? Precisa de realidade no Fluminense, jogador, principalmente nessa posição, que chegue para vestir a camisa para assumir a posição e resolver o nosso problema. Infelizmente, o Capixaba não vai ser, mas é um dos que se salvou um pouquinho aí nesse Juventude de 2022. Então, também achei relevante trazer ao lado dele, né? Que esse aí sim é o grande destaque do Juventude. É o cara que todo mundo já elogiou muito e pegou muito surpresa, né? Porque só tem 23 anos. Eu olhava para a cara dele, eu achava que ele era, tipo, 35 anos, aqueles gringos veteranos que surgem do nada no Brasil, nesses times de menor expressão, que aí se destacam. Mas não, o Pita é jovem, o Pita tem 23 anos, o Pita é de 90, o Pita tem a mesma idade que eu. Isso aí me deixou um pouco chocado, né? Eu me sinto uma criança, eu olho pro Pita e falo, pô, sou uma criança, sou um bebê. Né? Mas o Pita tem 23 anos. E vou botar aqui na tela os números dele. 32 jogos no Brasileirão, 27 como titular, meteu 5 gols, deu 2 assistências e teve uma grande chance criada. 7 participações em gol em 32 jogos, sendo 27 como titular, num time que foi rebaixado como lanterna, que fez muitos poucos pontos, eu acho que assim, não é um número ruim, não, tá? O Pita participou bem. É um jogador que demonstrou potencial, atacante, alto, forte também. Eu olhei lá no SofaScore, tá dizendo que ele tem 1,83 de altura. Cara, eu olhando ele jogando, eu tinha a impressão de que ele tinha tipo 1,90 é bastante. Porque ele é forte e tal, ele parece ser bem mais alto do que é. Mas 1,83 é um atacante alto ainda, né? Não é grandalhão, mas é um atacante que tem alguma estatura. Por exemplo, é mais alto que Cano, mais alto que Alan, mais alto que John Kennedy, né? E é um jogador que poderia dar essa característica que o Fluminense não tem elenco, ser um pivô, jogador de sustentação. Porque o Germancano não é o Germancano, é um jogador de conseguir atacar o espaço, aparecer sozinho para fazer o gol. O próprio Alan sempre foi assim. Agora, com a idade passando, ele tá um pouco mais forte, um pouco mais centroavante, né? Porque o Alan, no começo da carreira, ele jogava de centroavante, mas ele também jogava de segundo atacante, né? Ele não era centroavantão. Tanto é que ele jogou muito tempo junto com o Fred. Hoje ele tá mais centroavante, mas também não é aquele pivôzão. E o John Kennedy, mesma coisa. Acho que os três têm uma característica um pouco parecida, assim, de estilo de jogo, tá? Cada um com sua característica própria, mas o estilo, mais ou menos assim, é parecido. E o Pita daria um estilo diferente, que lembra um pouco do Pedro Raul de centroavantão, pivôzão. Tá? Mas a questão do Pita são duas. Primeiro, é, não pertence à Juventude, o contrato acaba agora, ele pertence ao Huesca, da Espanha, então teria que conseguir uma liberação lá. E tem uma outra situação um pouco complicada, que saiu uma matéria essa semana, de que o Pita
está sendo punido. Não sei se não entendi direito se ele já foi punido ou se ele vai ser punido, mas ele está num imbróglio com a FIFA por conta de uma transferência lá em 2018 com o time de Portugal, que acho que ele foi negociado, ele não repassou, ele e o clube dele não repassaram uma porcentagem que precisava para o clube de Portugal, e o Pita pode ser suspenso aí por 6 meses sem jogar. Então, assim, o Fluminense vai ter que ficar de olho, se achar realmente relevante, trazer o Pita nessa situação. Pode acabar não conseguindo ter o atleta por causa dessa punição da FIFA. E, sinceramente, o Pita, embora tenha feito de fato um bom campeonato, eu acho que se o Fluminense, se ele superar esse imbróglio, o Fluminense falar, pô, não, beleza, vou trazer o Pita, não é um problema, eu acho que vai ser uma contratação até interessante. Mas tem essa questão toda. Eu acho que o Fluminense ainda consegue outras opções melhores no mercado se quiser buscar um centroavante. Acho difícil, tá? O Fluminense busca. Tem Germancano, tem o próprio John Kennedy, como eu acabei de citar, tem as questões extracampo dele, mas o John Kennedy botando a cabeça no lugar é uma promessa da nossa base. Você tem o Alan, meteu o gol no último jogo, a tendência que ganhe confiança, ganhe mais espaço em 2023. Você tem o Lambrito, por exemplo, na base, poderia subir, poderia ganhar mais chance. Tem o próprio Samuel Granada, que fez um bom carioca pelo Nova Iguaçu, poderia ganhar a chance. Então acho difícil o Fluminense ir atrás do centroavante. Mas tem aí o nome do Pita, não acho que seria uma contratação ruim, mas acho que o Fluminense consegue, caso queira, uma opção melhor no mercado, ainda tem que ficar de olho na situação, né? Talvez tome uma punição da FIFA aí, não possa jogar por 6 meses. Vi notícias nesse sentido e acabaria, né? O Fluminense faria uma contratação que não poderia jogar. E ainda tem mais um adendo negativo: estrangeiro, né? Tem limite de estrangeiro, o Fluminense hoje tem 5, o Pineda vai sair, vão ficar 4 estrangeiros. Você vai gastar a última vaga de estrangeiro com um atacante reserva? Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu acho que tem outras posições que a gente poderia atacar o mercado sul-americano e preencher melhor do que com o Isidro Pita. Mas é um jogador que se destacou no Brasileirão, vi muito tricolor pedindo, meteu gol na gente, puniu o Botafogo, né? Meteu 2 gols no Botafogo, se eu não me engano. Se destacou, jogador jovem, do Juventude, caiu. Acho relevante a gente trazer nesse vídeo aqui, tá certo? Ó, minha opinião, esses 3 jogadores do Juventude que eu destaquei da temporada, de fato, o Pita é de longe o destaque, o melhor desses. O Pita eu acho que é o único que eu aceitaria no Fluminense. Mas o Capixaba e o Jadson se salvaram um pouco nessa temporada, então acho relevante trazer para vocês. Faltou alguém? Vocês acham que faltou alguém do Juventude aí que jogou bem, que você acompanhou e eu não comentei? Solta nos comentários. Discorda do que eu falei. É porque vai ter muita gente que ficar bolada comigo que eu falei do Jadson, né? Porque ele já passou aqui e tal. Solta nos comentários. A corrida, se for com respeito, é sempre bem-vinda. Concorda sobre Pita, sobre Capixaba? Dá a sua opinião aí, é muito importante que a gente troque essa ideia nos comentários sempre, valeu? E quando você for lá deixar a sua opinião, falar sobre os jogadores do Juventude, você vai se ligar na descrição, tem um link fixado. Corre lá, clica lá, porque são os melhores produtos do Fluminense com desconto na Centauro. No mês de novembro tem muita promoção. A gente separou na nossa vitrine lá todos os produtos do Fluminense que estão com desconto. Se você botar o cupom Central10, eles ficam mais baratos ainda. Então, ó, fica de olho aí, não dá mole e compra. Fica bonitão de Fluminense aí, valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.